Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Independente do horário, do local que você esteja, eu agradeço muito a sua audiência e a sua participação. Eu sou Enéas, gerente da filial Brasília da FTD Educação. O nosso podcast hoje está especialíssimo, porque nós estamos tendo aqui em Brasília, na capital federal, o primeiro Congresso de Educação Marista Brasil. E para nossa honra e nosso prestígio do nosso podcast, nós temos a presença do irmão Iranilson Lima, que é o diretor socioeducacional e de evangelização do Marista Brasil. E para representar a FTD, o Paulo Morégula, diretor adjunto confessional. Então vocês saibam que hoje vai ter surpresa, né? Hoje vai ter bastante informação sobre o Congresso. Paulo, obrigado pela sua presença. Irmão Iranilson, muito obrigado também. Né? Sejam muito bem-vindos. E aí, Paulo, suas boas-vindas aí para a nossa audiência. Primeiro, um prazer retornar a essa casa, a este podcast. Eu já participei e, como você falou, num momento tão especial para o Marista Brasil, né? Começamos hoje pela manhã a vivenciar de uma forma bem intensa o que é esse primeiro congresso. Estar aqui com o irmão Iranilson, acabamos de voltar de uma peregrinação linda de Roma, onde Marista Brasil e FTD participaram do Jubileu do Mundo Educativo, e acabamos aqui agora abençoados, literalmente, pelo Papa, né? Vindo abrir este congresso. Então, desde já, muito obrigado pela participação. E peço aí para o irmão Iranilson também dar as boas-vindas para o público, né, irmão? Olá, então é uma alegria muito grande participar com vocês dessa atividade, principalmente falar do primeiro Congresso Marista Brasil de Educação. Porque, como vocês já sinalizaram, é um evento que integra, sintetiza nossos saberes, nossos conhecimentos e principalmente toda a produção de conhecimento que envolve nossos educadores. Então, é uma grande oportunidade também de fazer esse encontro da educação marista em vista da integração, das sinergias e, acima de tudo, da articulação do que a gente faz no dia a dia nos nossos espaços educacionais. E como o Paulo falou, essa é uma alegria ainda maior depois de sermos abençoados diretamente no Jubileu do Mundo Educativo, onde tivemos uma boa participação do Marista Brasil, da FTD. Então, estar com vocês também falando desse congresso, falando desse momento de educação do Marista Brasil é uma alegria e uma oportunidade muito significativa. Agora, irmão, a chamada do congresso já nos instiga, né? Porque está colocado lá, educadores em travessia. Aprender, conectar, transcender. Fala um pouquinho sobre o que foi esta provocação para quem chegou hoje pela manhã. Perfeito. Acho que a principal chamada de educadores em travessia tem a ver com várias questões. O primeiro dela é o contexto contemporâneo. Na educação, nós vivemos o tempo todo em travessias. Somos embalados ou somos o tempo todo envolvidos em temáticas que nos provocam e que nos move a fazer esse processo de travessia no ato educativo. Então, é um sinônimo, a gente quis fazer esse paralelo do momento que vivemos no contexto educacional. E mais ainda, viver em travessia para o Marista Brasil. Então, quando a gente une nossas escolas do Brasil em torno de uma mesma gestão, de uma mesma integração, sobre uma mesma ótica no nosso país, isso é muito positivo. E a gente está vivendo esse período também de sair da nosso local para uma realidade mais global, que é um convite do Instituto, que é um convite da Igreja, de viver essa sinodalidade, de viver essa capacidade de estarmos juntos construindo um bom caminho educativo e evangelizador para crianças, adolescentes e jovens. Por isso, educadores em travessia. Aprender, porque para além do ensino-aprendizagem que acontece na escola, o aprender é para todos nós, inclusive para os educadores. O tempo todo nós estamos em processo de aprendizagem e a transformação das práticas educativas, elas só modificam ou só pode ter uma outra forma de acontecer quando esse professor também é coautor
do processo educativo e dessas práticas que devem acontecer no ambiente educacional. Então, só vamos ter uma escola inovadora se tiver esse professor na coautoria dessa inovação, né? Dessas práticas inovadoras. O integrar é todo momento de mundo e de sociedade e do Marista Brasil que vivemos. Nada pode ser feito sozinho, isolados. É pela capacidade de integração e nos integrando cada vez mais que a gente mobiliza um processo educacional com qualidade, um processo educacional transformador, quando a gente pensa nos diferentes ambientes do nosso país, principalmente a gente falando de contexto de Brasil, nas nossas diversas realidades onde estão nossas escolas postas e vivendo ali e transformando a realidade de crianças, adolescentes e jovens. O transcender é muito dessa adaptação que nós vamos vivendo nos diferentes contextos. O nosso projeto educativo e o nosso fundador já dizia que a gente só pode ter coragem e ousadia para fazer a educação e a evangelização se também a gente tem condições de ler os sinais do tempo, da gente fazer essa adaptação aos sinais dos tempos que nós vivemos. Ele que tem nosso instituto, nossa fundação, são mais de 200 anos. Então, se a gente tivesse com as mesmas práticas, as mesmas atitudes que talvez o nosso fundador teve um dia, né, não faria nenhum sentido, não teria tanto significado à medida que a gente vai fazendo releituras do que foi a experiência inicial, da origem do nosso instituto, da origem do nosso fundador, para o que é hoje nos contextos contemporâneos. Então, esse transcender é sair da nossa realidade e de tudo aquilo que a gente desenvolve para dar novas respostas, para a gente chegar à adaptabilidade de tantas possibilidades que o mundo vai nos provocando e nos movendo, seja ele na educação, seja ele na evangelização pastoral que vivemos nas nossas escolas. Então, por isso essa temática foi nos movendo e nos mobilizando para pensar o Congresso. Fantástico. Hoje pela manhã, na conferência de abertura, a Viviane Mosé trouxe algo que eu sei que é muito caro ao carisma educativo marista, da questão da gente educar na integralidade. E nós conversamos outro dia, inclusive, sobre isso, né? O que é essa integralidade do ser humano na educação, irmão? Então, também nas nossas origens, na gênese do Instituto, ele já pensa a educação, ele já pensa esse sujeito, a pessoa com quem nós mobilizamos para fazer o ato educativo, o processo educativo, pensa o sujeito como um ser íntegro, inteiro, um ser completo, um ser nas todas as suas dimensões, vamos dizer assim, mais do que íntegro, inteiro, integral, né? Em todas as suas dimensões, onde o nosso processo educativo, nosso jeito de educar tem que olhar para essa pessoa na sua integralidade, em todas as suas dimensões. A principal dela, que o nosso projeto educativo vai trabalhar e vai traduzir muito, é o que é inerente ao papel de qualquer escola, que é o ato ou a dimensão acadêmica, a dimensão do conhecimento que toda escola é inerente à escola, ao seu papel social, promover e provocar os conhecimentos e ali desenvolver os saberes necessários, né, para nossas crianças, enfim, nossos estudantes. O segundo, a gente não perde de vista toda a dimensão das relações, dimensão social. Esse sujeito, ele se insere em um mundo na sua capacidade de estabelecer relações com o mundo, com as pessoas, né? E o principal de tudo é quando a gente pensa, claro, tem várias dimensões, mas quando a gente pensa esse ser integral na perspectiva também da espiritualidade. E a Viviane Mosé hoje nos provocava, quando ela trabalhava ali, todo o conceito de Kant e todo o seu embasamento filosófico, quando discutia a crítica da razão, um dos eixos da crítica da razão de Kant, ela trazia isso para os educadores, pensar na razão de sentidos, pensar nessa razão da sensibilidade, porque a razão cognitiva, a razão da prática, nós já temos. Então a gente tem um conhecimento, a gente sabe como aplicar, mas ela chamava a atenção que hoje, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar e desenvolver a razão da sensibilidade, a razão dos sentidos, como traduziu Kant em sua crítica da razão, né? Se antes a razão era toda fundamentada
no saber, no conhecer, e ali um conhecer muito objetivo e científico, não, como a gente incluindo outros elementos. O que é que ela traduziu para nós na discussão do primeiro dia de congresso? Ela traduziu o quanto é importante a gente, no processo educacional, nas nossas práticas, nas nossas atividades cotidianas, no jeito de fazer a educação, como é que a gente vai primando para a razão do sentido, da sensibilidade. Isso desde a criança, que ela dizia, olha, a educação infantil é muito desse lugar, né? Do simbólico, do lugar dessa provocação, onde eu pego as coisas, eu sinto o cheiro, eu ponho na boca. Então, nada mais do que o que mais acontece na educação infantil é quando essa criança é muito disponível para a dimensão dos sentidos. E aí vai perdendo, parece que a gente vai crescendo e vai se perdendo e vai encaixando uma racionalidade que vai fugindo dessa possibilidade de colocar-se no meio das situações ou na discussão até mesmo dos conceitos científicos, né? Colocar-se a dizer de como é que eu sinto, como é que eu percebo, como é que eu cheiro, como é que eu vivencio. Então é isso que ela nos provocava. E por que ela está nos provocando isso? Porque também na educação marista, e vocês são da FTD da educação e prima por isso em tudo que vocês também elaboram, constroem, enfim. O que ela está nos provocando? Ela está provocando que no fazer educação hoje não podemos perder dimensões tão caras e tão sensíveis do contexto que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade que é de uma sociedade, vamos dizer assim, do fake news, uma sociedade das tecnologias na mão o tempo todo, onde vai perdendo o sentido, também vai perdendo o lugar da relação, do contato, do pegar, do sentir, do cheirar, do abraçar, do fazer parte. Então, ela vai nos provocando que o nosso fazer educacional precisa cuidar dessa dimensão. E aí vem algo que é chave para o marista, e eu dizia que vocês também trabalham conosco hoje, que é o que a gente chama do cuidado integral. O que é o cuidado integral? É quando a gente põe na mesa, no trabalho, no fazer, outra dimensão tão essencial. A dimensão das relações, então, hoje com tantos bullying na nossa vida que a gente tem que trabalhar, então é importante essa dimensão da relação com o outro, como eu desenvolvo o respeito, como eu desenvolvo a cultura de estarmos juntos, né? Da comunidade, o senso de comunidade, que é tão essencial. Então isso faz parte também dessa dimensão do cuidado, da sensibilidade. A outra, para tudo que a gente está vivendo, desse movimento de doença, vamos chamar doença em todos os níveis psicológicos, mentais, enfim, que a gente precisa cuidar também. O sujeito está precisando dessa dimensão com toda ênfase. Então, quer seja pessoal, quer seja na relação com o outro. Então, ela foi dizendo, olha, mais do que nunca a gente precisa reduzir até mesmo as medicações e trazer para outro lugar. Quer dizer, o lugar de que eu cuido de você, você cuida de mim, a gente se relaciona, a gente faz um mundo diferente e que pode passar pela tecnologia, não só como a gente tem construído essa perspectiva, mas deve passar muito mais na convivência diária, do respeito, do cuidado. Aí os valores maristas são princípios fundamentais, né? Da solidariedade que hoje o mundo nos convida tanto, e para ter solidariedade a gente tem que ter a sensibilidade, né? Ainda nessa perspectiva, outro dia também conversávamos e a gente fala do educador evangelizador, né? E eu sei que você tem uma visão bem interessante do que é evangelizar a partir do papel de educador. Dentro desse contexto que você coloca, dessa formação do sujeito íntegro, o papel desse educador seria basicamente ou principalmente o quê, irmão? É o que já fazíamos, mas talvez a gente vai traduzindo de formas diferentes. Então a gente já possuía uma escola evangelizadora, uma escola em pastoral, que esse era o principal conceito quando se falava de uma escola confessional católica como a nossa, né? Agora mesmo no Congresso, nesse exato momento, dia de hoje, está se discutindo toda a revisão do projeto educativo marista no diálogo com os nossos educadores participantes do Congresso. E uma das dimensões
é como é que a gente traz a evangelização, porque está na nossa gênese também, vamos dizer assim, na nossa essência, está lá a dimensão evangelizadora, a gente evangeliza educando e educa evangelizando, e aí o Champagnat já traduzia isso, que a gente precisava utilizar a educação como um meio de evangelização. Então, o que naquela época o Champagnat já entendia? Que todas as nossas ações, todas as nossas implementações, elas precisam traduzir verdadeiramente o essencial para a nossa realidade de juvenis, de crianças, adolescentes e jovens, o essencial que era o processo de evangelização. Claro que isso vai tomando em cada contexto, cada momento, isso vai tomando jeitos e formas diferentes. Então, hoje, a gente fala que a evangelização não é apenas um grupo de pastoral, não é um ato oracional, não é um rito que a gente constrói dentro dos nossos ambientes. Isso também é evangelizador e pastoral, é o que a gente chama de explícito, é a forma explícita de evangelização das nossas escolas, são os nossos ritos. Uma oração, uma missa, os grupos de jovens, de juvenis, tem vários grupos hoje, o grupo de voluntariado, o grupo de missão marista solidária, isso tudo é a forma que a gente traduz de uma maneira explícita o currículo evangelizador. Mas também existe o que a gente chama da forma implícita, que é como esse currículo vai se traduzindo o tempo todo, implicitamente, mas vai traduzindo o ato evangelizador. Então, quando um professor ele trabalha uma temática tão sensível para o mundo contemporâneo, como uma temática do que a gente está vivendo, da ecologia integral, das questões climáticas, isso por trás, a sociedade, a igreja tem nos convocado, nos provocado a discutir isso. Essa transposição didática, ela está respondendo um conceito e uma discussão evangelizadora. Ela está trazendo para uma sala de aula toda uma dimensão de preocupação com o mundo, de um comportamento socialmente aceitável de respeito ao outro, de um compromisso com a casa comum que a gente recebeu recebe tão bem de Deus e como é que a gente cuida para as gerações, para nós mesmos que vivemos nessa casa comum. Então aqui tem toda uma transposição de um currículo que pensa que a partir de temáticas tão importantes posso evangelizar, eu posso educar evangelizando essa criança para aspectos que são sensíveis e são importantes na constituição dela e na forma dela se desenvolver e dela se transformar no dia a dia, né? Então, eu falei de um tema que é muito importante, mas tem outros tantos temas que a gente traz para a mesa. A campanha da fraternidade, quando a gente traz, não é para pastoral apenas ir lá fazer aquele momento da quaresma, não. A campanha da fraternidade é um tema transversal para o currículo evangelizador, que perpassa por diversos projetos, que perpassa por várias possibilidades nas diferentes áreas do conhecimento. Então, esse currículo, ele é evangelizador e esse educador, ele é evangelizador o tempo todo. Nós temos pouco tempo, porque o irmão precisa voltar para o congresso, né? Fala um pouquinho desse público. Nós estamos em quantas pessoas e quem são essas pessoas que estão aqui em Brasília? Nós estamos aí em pouco mais de 1.000 pessoas participando do congresso. A grande maioria, todos, temos mais convidados externos, mas a grande maioria, em torno de 1.000 pessoas, são educadores das nossas escolas, das 96 escolas, né? Então, essa chamada para esse congresso, esse momento, foi muito importante e foi aceitável por todas as unidades. Foi uma riqueza muito boa, porque é o primeiro congresso desse momento que o marista do Brasil vive, para a educação básica nós estamos vivendo. Então, o principal público que está aí são educadores, professores, porque tem também a proposta desse congresso, ele tem um viés de ser um espaço para a produção de conhecimento dos nossos educadores. Então é quando tem a apresentação dos trabalhos, nós temos o prêmio do educador inovador, nós vamos fazer aqui toda a homenagem, toda a premiação do professor educador inovador, que foram os projetos que foram lançados durante esse ano, trabalhado com os estudantes, projetos de autoria desses educadores que nós queremos valorizar, pôr na mesa, dar conhecimento a todos. Então é um espaço dos educadores. Claro, temos também coordenadores, gestores, temos
pessoas também que estão ali no ambiente educativo, não necessariamente no papel de professor, mas que formam ali o conjunto de atores que conduz o dia a dia a educação e a evangelização dos nossos espaços educacionais, socioeducacionais, porque nós temos as escolas sociais e os colégios, enfim, mas todos estão aqui envolvidos nessa atividade. E por que esse público? Porque a gente realiza encontro de coordenadores para planejar, para se organizar, a gente organiza encontro de gestores para pensarmos as melhores estratégias para nossas escolas, e aí a gente precisa encontrar espaços para formar nossos educadores, para fazer com que eles elaborem também suas trocas de boas práticas e principalmente faça ali toda uma integração dessa produção que acontece no ambiente, no dia a dia das nossas escolas. Inés, como você viu, a gente teria aqui um programa de horas, mas eu sei que também nosso tempo é curto, então agradeço, Marani. Ô Paulo, eu só tenho uma curiosidade, irmão. O total de alunos hoje que o Marista abrange Brasil, e aqui tem 1.000 professores, mas esses 1.000 professores representam quantos professores? A gente tem no Marista Brasil hoje, de colaboradores, enfim, de educadores, que a gente chama, mais de 17 mil pessoas envolvidas, vamos dizer, só que para atender aí um universo de mais de 100 mil estudantes. Então a gente tem um pouco mais de 100 mil estudantes no Brasil e distribuído em 96 escolas. Dessas 96 escolas, 63 são colégios e 33 são escolas sociais. Espaços totalmente gratuitos, que recebem mesma potencialidade, mesma qualidade, mesmas condições de desenvolver uma educação de excelência e qualidade própria do Marista. E há quantos anos no Brasil? Opa, o Thiago me pegou, mas são mais de... São 115, não, 125. De escolas? Ah, não, de Marista. De escolas. De escola, quantos anos nós temos de presença? São mais de 125 anos aqui, só no Brasil, né? Se a gente tem 200 aí, mais de 200 de instituto, eu acho que a gente está chegando um pouco mais de 125 anos aqui no Brasil. Agora me pegou mesmo. Não, mas que contribuição, não, né? A curiosidade assim, é essa, né? Nos primeiros colégios maristas já tinha material FTD, porque nós estamos a 123. Já era tem colégio. 123 FTD, então nós somos mais 125. Então, Mas, Paulo, que bom, o irmão conseguiu um espaço na agenda dele, né? Nós estamos aqui, pessoal, durante o congresso, o irmão deu uma fugidinha aqui na Filial Brasília, que nós temos esse estúdio aqui, né? E vai voltar lá. Vocês já vão ver amanhã esse podcast no ar. Eu agradeço muito, irmão, pela sua presença. É isso, né? Demais, né? Paulo, também muito obrigado. Aproveitando suas considerações finais, o irmão também. E não percam, daqui a pouco tem outro podcast com o irmão Marista também, imperdível, hein? Aguarde aí, assista esse, dê o joinha, se inscreva no nosso canal, dê sugestões e assista o próximo episódio. Paulo, com você. Só agradecer, realmente sempre uma possibilidade de partilhar ideias, aprender com os maristas, esse conceito da educação integral e integralizadora, que não é por acaso que o nome é socioeducacional e evangelização. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também e parabenizo pelo trabalho da FTD e, acima de tudo, por toda a parceria que construímos juntos. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima.